Boa noite, família Uivos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estão preparados para ouvir mais relatos e causos de lobisomem? Então feche as portas, as janelas, apague as luzes e vem comigo. Porque aqui no canal Uivos, a cada relato novo é uma nova descoberta sobre o agir da fera. Relato: Lobisomem, a noite que o sangue falou mais alto. Boa noite, minha amiga Ágata e amigos da família Uivos. Me chamo Juscelia. Sigo o seu canal desde o início e tem um motivo. Há 40 anos houve um acontecimento terrível na minha família, envolvendo um lobisomem. Muitas pessoas não acreditam quando eu conto, mas é a mais pura verdade. Aconteceu, vivemos aquilo e estamos aqui para comprovar os fatos. E eu escolhi o seu canal para contar para mais pessoas. Bom, vamos aos fatos. Na época eu tinha 14 anos e minha irmã 17. Morávamos com nossos pais no sertão, lá em Pernambuco. Nasci e cresci em uma família de muita fé, com muitos conhecimentos herdados dos antepassados. Nossa casa era simples, mas o terreiro era vivo. Tambores, rezas, ervas de cura e oferendas. Tudo fazia parte da nossa vida. Meu avô, Severino Antônio de Almeida, era muito respeitado na comunidade. Todos diziam que ele sabia lidar com os espíritos da mata, com o vento e com a lua. Realmente, o meu avô era muito sábio. Todos procuravam ele querendo ajuda espiritual. Com nós, era um avô carinhoso, cuidadoso, firme, que falava pouco, mas as palavras caíam como sentença. Era o jeito dele demonstrar amor. A minha irmã Rosa era uma moça cheia de sonhos. Éramos muito diferentes, apesar da idade ser próxima. Certa vez, a Rosa se envolveu com um rapaz de fora. Aquelas paixões rápidas e avassaladoras. Por mais que eu lhe aconselhava, não adiantava. Ágata, do romance às escondidas, restou apenas a barriga crescendo. Imagina o escândalo para a época. A vergonha pesava. Foi aí que minha irmã se deixou levar por uma falsa amiga. Essa amiga era daquelas de língua melada e conselhos venenosos. Encheu a cabeça da minha irmã dizendo que ela não teria como criar a criança, que meus pais iam expulsá-la de casa, que ficaria mal falada e que o melhor era tirar a criança ou dar para adoção. Essa amiga tinha contato com uma família rica, onde sua madrinha trabalhava. Eram fazendeiros influentes da região e pareciam dispostos a adotar uma criança como se fosse deles. Quando meus pais descobriram a gravidez, ficaram muito decepcionados, até choraram, mas em momento algum ameaçaram Rosa ou o bebê. Mas ela acreditou que o melhor a se fazer era mesmo doar o filho. Mas isso ela não tinha contado a ninguém. O pai da criança sumiu feito um calango no deserto, e os meses foram passando. Quando o bebê da minha irmã nasceu, tudo mudou. Ela disse que não ia se desfazer do filho, que nunca entregaria ele para tal família rica. Mas Ágata, só que aí, aquele não teve um preço. Foi aí que muitas coisas ruins aconteceram. Alguns dias depois do nascimento, no silêncio da madrugada, homens armados invadiram nossa casa, derrubaram a porta, bateram em meu pai, empurraram mamãe e levaram o bebê, sem dar tempo de qualquer reação. Me lembro que acordamos no meio daquela confusão. O choro do meu sobrinho ecoou pelo terreiro até sumir. Minha irmã gritava e chorava desesperada. Ela ajoelhou no terreiro e gritava implorando. Naquela época, Ágata,
Não adiantava ir atrás da polícia, pois quem mandava de verdade eram os fazendeiros. E quem ouviu a confusão não teve coragem de nos ajudar. Ninguém queria se indispor com os manda-chuva. No dia seguinte, fomos logo até o sítio do vovô Severino. Contamos a ele o que havia acontecido na madrugada. Meu avô apenas fechou os olhos, respirou fundo e entrou para o quarto. Ficou lá trancado por longos minutos. A minha avó chorava, não acreditava na maldade do tal fazendeiro. Quando o vovô saiu do quarto, Ágata, não era mais o mesmo. Os olhos pareciam brasas acesas. Ele tremia como se estivesse em transe. Ele não nos disse nada, apenas caminhou até o terreiro e seguiu entrando na mata, que fazia divisa com o sítio. Vovó fez o sinal da cruz quando viu isso e nos disse apressada: "Vão para casa e não chore, Rosa, você vai ter seu filho de volta." Naquele instante, Ágata, eu percebi que os segredos que meu avô guardava iam muito além de rezas e tambores. Ele estava muito esquisito. Então voltamos para casa em clima de velório, uma tristeza que só. Lembro que fui a primeira a ir me deitar. Naquele tempo, dormíamos em redes. Eu acordei assustada no meio da noite, com um uivo que nunca havia escutado. Foi tão alto e profundo que arrepiou os pelos do corpo. Meus pais se levantaram assustados também e correram até a janela de madeira para espiar que diacho era aquilo. Eu, que era muito da curiosa, fui espiar com eles. E Ágata do céu, eu quase desmaiei quando vi na divisa do sítio, bem encostado na cerca, aquela coisa grande, preta e coberta de pelos. Ficamos paralisados, olhando aquilo por alguns segundos. Aí eu perguntei para meu pai: "Pai, o que é aquilo?" E sem tirar os olhos da cerca, ele me respondeu: "É o vô Severino." Ágata, aquele bicho não lembrava nada meu avô. Não sei como o papai desconfiou que era ele. E outro detalhe é que os cachorros que a gente criava não reagiram àquele bicho. Era como se os cachorros conhecessem ele. O lobisomem estava em pé, olhando fixo para nós, como se quisesse falar pelo olhar. Venham ver o que vou fazer." Meu pai pegou uma das espingardas e vários cartuchos, calçou as botas, colocou um chapéu na cabeça e nos disse: "Eu vou lá fora, ele quer me dizer algo." Falamos para ele não ir, que era perigoso. Aquilo era um lobisomem, mas não adiantou. Ele abriu a porta e foi em direção à cerca. Quando estava bem próximo, aquele bicho enorme se colocou de quatro e correu na estrada em direção às fazendas. Meu pai pulou a cerca também e foi atrás. E nós mulheres ficamos em casa com velas acesas, rezando. O que contarei a partir de agora foi meu pai quem nos contou. Ele presenciou todo o acontecimento lá na fazenda. Segundo meu pai, aquele bicho tinha uma velocidade absurda e era do tamanho de um potro. Conforme ia correndo, o vento trazia um cheiro ruim no nariz do meu pai. Em nenhum momento o bicho parou ou olhou para trás. Meu pai ia correndo atrás, comendo poeira e rezando a Deus que não estivesse errado, que aquele bicho fosse mesmo o vovô Severino. Os olhos daquela coisa queimavam como fogo. Papai nos disse que quando chegou às proximidades da fazenda, o bicho pulou a porteira. Os capangas que estavam ali na frente levaram um susto e abriram fogo. As espingardas estalaram, as pólvoras iluminaram o terreiro. Papai se escondeu atrás de um grande pé de árvore e ficou olhando aquela situação. Disse que cada bala que atingiu o lobisomem, ele recuava, gritava e avançava furioso. Era como um animal desenfreado, quebrando ossos com a força das patas, derrubando tudo. Eram tantos gritos dos capangas que parecia um filme de terror.
Papai não se atreveu a ir. Com certeza seria morto por um daqueles capangas. Quanto mais ia aparecendo o capanga, mais o lobisomem ia avançando, atacando eles e se aproximando da casa-sede. Papai nos disse que os sons eram terríveis, gritos de medo, dor, pedidos de socorro que se misturavam com os rosnados do lobisomem. Mas Ágata, aquele fazendeiro, não era fraco. Como falamos aqui, não dava ponto sem nó. De todos os fazendeiros da região, ele era o mais temido, traiçoeiro, vingativo, explorador de pobres. Com certeza, quando se deu conta que sua fazenda estava sendo atacada, mandou um dos capangas ir pedir ajuda nas fazendas vizinhas. Meu pai disse que de repente chegaram muitos capangas e cercaram meu avô com tochas, facões e espingardas. Vovô lutava sozinho, o corpo já coberto de sangue, mas ele não parava, não se intimidava. Papai nos disse que viu quando ele derrubou 3 homens de uma vez só. Viu também quando ele recebeu um golpe de foice que quase decepou seu braço. E mesmo assim, ele avançou até a casa grande. Estourou a porta com uma força inacreditável. Nessa hora, já tinha acabado as balas que meu pai havia levado, pois mesmo escondido atrás da árvore, ele ajudou como pôde. Quando o lobisomem entrou dentro da sede, muitos gritos puderam ser ouvidos, mas em questão de minutos, o lobisomem saiu para fora com um pequeno embrulho de pano nos braços. Apenas 2 dos capangas tentaram impedir, mas diante da cena horrível, recuaram também. O lobisomem caiu no mato pelos fundos da fazenda. Houve um grande reboliço lá. O fazendeiro gritava de ódio e dava ordem para os capangas que sobraram irem atrás do lobisomem, mas nenhum arredou o pé. Tinham muito medo. Meu pai saiu de fininho e correu pela estrada, voltando para o nosso sítio. Ele vinha afobado, com muito medo e assustado com tudo que presenciou. Mas disse que faltando uns 100 metros para chegar no nosso sítio, escutou um choro de bebê. Ele foi se aproximando e na beira da estrada encontrou meu sobrinho. Pegou ele no colo e fez carreira para casa. Quando meu pai chegou em casa, o cercamos de perguntas e abraços, e também cuidados ao bebê. Foi muita alegria que sentimos. Enquanto o papai nos contava tudo o que presenciou, Ágata, escutamos um baque de algo caindo em frente à nossa casa, bem no terreiro. Meu pai pegou a espingarda e mandou minha irmã se esconder com meu sobrinho no quarto. Minha avó, temendo o pior, nos armou com facas e facões. Saímos todos juntos para fora, esperando dar de cara com o fazendeiro e seus capangas. Mas Ágata foi muito pior. Caído no chão, sem respirar, estava meu querido avô Severino. Ele tombou no chão. O corpo nu estava coberto de cortes profundos e furos de espingardas. Os olhos que antes queimavam em fúria, agora eram apenas olhos cansados e sem vida. Ah, foi um desespero total, uma dor, minha avó ajoelhada sobre ele chorando, papai desesperado, minha irmã chorava abraçada ao meu sobrinho e eu tentava acalmar minha avó. Foi uma cena muito triste, amiga Ágata. Não gosto de lembrar dessa parte. O dia estava quase nascendo quando meu pai terminou de cavar uma cova no terreiro, ao lado da gameleira que vovô sempre cuidou com tanto carinho. O enterramos lá e em seguida arrumamos nossas roupas em bolsas, sacos e papai trancou a porta. Caímos na estrada, sem eira nem beira. Saímos fugidos. Ficar ali seria nossa sentença de morte. Depois de muito caminhar, conseguimos uma carona e fomos assim, de carona em carona até a capital de Pernambuco, onde moramos por 6 meses e minha avó faleceu lá. Depois conseguimos vir para São Paulo. A vida aqui era dura também, mas era mais segura. Depois de alguns anos, minha irmã se casou com um homem muito bom. Eu também me casei. E aí meus pais faleceram e seguimos assim as nossas vidas.
Meu sobrinho se tornou um grande homem e nunca esquecemos nossas raízes, nossa religião e nosso avô Severino, que usou tudo o que sabia e deu sua vida para salvar o neto. Ágata, até hoje eu sinto que o espírito de vovô nos protege. Nesses anos todos, parece que ele está escondido em algum lugar, zelando por nós. Mas deve ser coisa da minha cabeça. Essa é a história da minha família. Foi a única vez que tivemos contato com o lobisomem. Eles são reais sim. Às vezes é até alguém que conhecemos e não sabemos. E às vezes é preciso acontecer algo grave para que eles se revelem. Bom, amiga Ágata, eu espero que você possa narrar o meu relato e eu estarei, como sempre, acompanhando seus vídeos. E mando um abraço carinhoso para todos os inscritos também. Boa noite. Relato: O Estranho da Quaresma. Boa noite a todos, eu me chamo Jurandir. Cresci ouvindo histórias sobre lobisomens no interior aqui do Maranhão, onde moro até os dias de hoje. Mas sempre achei que fossem exagero dos mais velhos, invenções para botar medo nas crianças e mantê-las dentro de casa depois do pôr do sol. Mas uma lembrança da minha juventude, passada no sítio do meu avô, nunca mais saiu da minha cabeça. Não porque alguém me contou, mas porque eu estava lá, vi com meus próprios olhos, e até hoje sinto um arrepio só de pensar. Bom, era Quaresma, tempo em que, segundo as crendices, o mal anda solto pela terra. O sítio do meu avô ficava a alguns quilômetros do povoado mais próximo, rodeado de pastos, matas baixas e uma vereda escura que descia até um rio. Nessa época, todo mundo dormia cedo, pois não havia energia elétrica, só lamparinas a querosene, que mal clareavam os cômodos. Naquela noite em questão, todos já estavam deitados quando começou a agitação dos cachorros. Eram uns 6 ou 7 vira-latas valentes, que guardavam a nossa casa como se fossem parte da família. Primeiro foi um latido aqui, outro acolá, depois virou uma sinfonia de rosnados, uivos e grunhidos, como se estivessem acuando alguma coisa perigosa. O barulho vinha do curral. Era misturado a um som que nenhum de nós reconheceu. Um tipo de uivo prolongado, grave, que fez todo mundo ficar de orelha em pé. Não era de cachorro e muito menos de gente. Minha avó pediu para ninguém sair. É coisa ruim rondando o sítio, não se enfrenta no escuro, ela dizia. E meu avô, homem de coragem, dessa vez não arriscou. Ficou sentado na beira da cama, escutando os barulhos, com um rosto sério. E assim, Ágata, a madrugada foi passando, com os cachorros lutando contra alguma coisa, até que pouco antes do galo cantar, o silêncio voltou. Quando amanheceu, todos nós fomos correndo ao curral. Esperávamos encontrar os cães mortos ou um bicho estranho morto. Mas lá estavam eles, exaustos, deitados no chão, feridos e com o pelo arrepiado, mas vivos. E tivemos uma surpresa maior. Num cantinho encolhido havia um homem nu. Isso mesmo. Era um homem magro, coberto de arranhões, machucados, os olhos fundos, como se não dormisse havia dias. Ficamos paralisados olhando aquele estranho. Então meu avô se aproximou com cautela e perguntou quem era ele. E o homem respondeu com uma voz baixa, dizendo que vinha de longe e que não precisávamos nos preocupar, porque iria embora quando anoitecesse. E não explicou mais nada. Baixou a cabeça, se encolheu mais ainda e pronto. Por mais estranho que fosse, o meu avô tinha um bom coração e resolveu levar o sujeito até a varanda. Deu-lhe um prato de comida e uma muda de roupa velha. O homem comeu em silêncio, os olhos sempre desconfiados, e depois ficou sentado, olhando para o mato e para o chão. Nenhum de nós ousava puxar conversa. Aquele dia correu estranho.
A família inteira desconfortável com aquela presença. Até os bichos do sítio estavam agitados. As galinhas não ciscavam, o gado mugia sem parar e os cachorros ficavam de longe observando aquele homem. E ele lá, sentado de cabeça baixa. Quando o sol começou a ir embora e o vento ficou frio, um silêncio estranho tomou conta do sítio. Eu lembro bem, eram por volta das 6 da tarde. Estávamos todos dentro de casa quando ouvimos de novo o mesmo uivo da madrugada anterior. Mas dessa vez mais próximo e mais forte. Os cães se levantaram num salto e correram latindo, desesperados. Meu avô correu até a varanda e tomou um susto. A cadeira onde o homem estava sentado estava vazia. Restava apenas a roupa que ele havia ganhado jogado no chão. E de repente um rosnado ecoou de dentro do mato. E então os cachorros começaram a latir como se estivessem em batalha. Meu avô correu para dentro e trancou todas as portas e janelas. Ficamos paralisados, ouvindo aqueles sons, e durou novamente a madrugada inteirinha. Na manhã seguinte, não havia sinal do estranho. Apenas marcas profundas, pegadas desordenadas ao redor do curral e sangue espalhado pelo chão batido. Meu avô não deixou ninguém comentar nada no povoado. O que aconteceu aqui, fica aqui. Falar demais só atrai coisa pior, ele nos disse. Mas desde aquela quaresma, Ágata, nunca mais tive dúvidas. O que vimos naquela noite não era apenas um homem, era um lobisomem e muito real. Aquele homem sumiu, nunca mais o vimos. Mas até hoje, sempre que os cachorros latem sem parar na madrugada, nós sentimos aquele mesmo frio na espinha e lembramos do estranho nu, encolhido no curral. Não há dúvidas que ele era um lobisomem. É isso, esse fato aconteceu conosco em meados dos anos 90. Obrigado a todos e um forte abraço. Amigos, esses foram os relatos de hoje. O primeiro relato foi bem diferente do que costumo receber e muito impactante. A família da Dona Juscelia passou por momentos bem delicados e graças ao avô, que obtinha bastante conhecimento, conseguiram resgatar o bebê. Deve ter sido uma surpresa para a família ao descobrir que o avô conseguia se transformar num lobisomem. Não posso deixar de destacar a bravura deste homem, que percebeu que de igual para igual jamais conseguiria resgatar o neto. Então foi lá em forma de lobo. Deu a própria vida pelo neto. Muito obrigada, Dona Juscelia, por escolher o canal Uivos para contar a sua história. Seu avô foi um grande homem. Quanto ao segundo relato, a família do Jurandir, assim como tantas outras famílias sertanejas, fizeram o bem sem olhar a quem. Mas, infelizmente, acabaram dando abrigo a um lobisomem. Ainda bem que o tal não atacou a família e foi embora. O que vocês acharam dos relatos de hoje, família Uivos? Deixe sua opinião nos comentários. Agora vou mandar um salve com todo o meu carinho para @DG9N, Ana Cristina, Samantha Zamit David, Eliane Nascimento, Florinda Dias, Severina Barbosa, Rússian, Karina Alves, Sofia, Ana Cristina Mendonça, Cantinho da Ed, Adria Costa, Andy, Suzane Palim, Nilce do Lago, Joana Santos Saraiva, Jonas Luiz, João Passoni, Alaísa Silva, Beatriz Reis, Elisandra Cruz, Valdene Ferreira, Antônio Arilson Bueno, Lúcio Oliveira, Reinaldo Ferreira, Clairton de Souza, Hélio Silva, Ângelo Augusto da Silva, Ailton Marinho, Arlete de Freitas, Simone Fagundes, Inácio Fernandes, Vanessa Pereira da Silva, Luciana Nascimento, Iago Coelho, Sônia Maria Moura, Luciano Luiz Sena, Dani Ribeiro, Emerson Tadeu, Valdene Oliveira, Vanessa Carolina Coelho, Antônio Júnior, Thalita Silva, Bárbara Dias, Joana Santos Saraiva, Ana Paula Ribeiro, Miriam Abade, Sandra Araújo, Eunice Terezinha de Arruda, Adeltale Venega, Né Oliveira, Paulo Daltro e Jaqueline Souza da Silva.
Amigos, muito obrigada pelos comentários, likes, hypes e compartilhamentos. O apoio de vocês tem ajudado bastante o canal Uivos, visto que de uns meses para cá as visualizações caíram drasticamente por conta da plataforma não estar entregando para todos. Então, cada gesto seu conta e muito para manter o canal Uivos ativo. Muito obrigada a todos vocês de coração. Agora eu deixo vocês com boa noite abençoado, uma semana produtiva a todos, um abração da sua amiga Ágata e até sexta-feira, família Uivos. Tchau, tchau!